Eu apresento aos irmãos a minha saudação, cumprimento a todos com a paz do Senhor, desejando que as bênçãos de Deus Pai, do nosso divino e Senhor Jesus, da nossa Mãe Virgem Maria Santíssima e também da nossa querida e Santa Rosa, nosso Consolador, junto às bênçãos deles, as bênçãos de nosso querido Santo Primaz, o irmão Aldo. Desejo boas-vindas a todos os irmãos em mais uma oportunidade de estar presente na casa de nosso Deus. Para iniciar a nossa reunião, eu convido os irmãos, os que por gentileza puderem se coloquem em pé. Nós iremos fazer uma oração iniciando o nosso trabalho. Vamos apresentar ao nosso Deus, ao nosso Jesus, à Virgem Maria, a Santa Rosa, ao nosso querido Santo Primaz, a nossa sincera gratidão de estarmos aqui mais uma vez nesta santa reunião. Vamos orar. Glorioso e eterno Deus, nosso Pai Celestial, Pai Santo, muito contente e feliz nós aqui estamos, mais uma vez, diante da sua presença com o objetivo de agradecer ao Senhor, ao seu divino Espírito Santo, à nossa Mãe Virgem Maria Santíssima, ao nosso querido Jesus, seu Filho amado, nosso Senhor e Salvador. Jesus bendito, nossa presença diante do Senhor é preciso para que possamos glorificar-te, junto com a Santa Rosa, o Consolador que o Senhor enviou para estar em nosso meio. E junto a ela a presença de nosso querido Santo Primaz, o irmão Aldo. Querido irmão Aldo e Santa Rosa, neste momento nós aqui estamos diante dos senhores. Deixemos os nossos lares e viemos para esse recinto com o desejo de agradecer ao reino dos céus, ao Deus Pai e todo o seu poder, pelas vitórias, pelas bondades que nos concederam aos dias que se passou. E nesse presente momento, uma oportunidade muito preciosa de podermos reunir nesta casa de oração e juntos suplicar as bênçãos de Deus Pai, de Jesus, da Virgem Maria, da Senhora Santa Rosa e do Senhor Santo Irmão Aldo, para podermos ter mais coragem, mais fé, mais sabedoria, mais entendimento, mais forças, para termos saúde para o nosso corpo, para termos disposições, para podermos sermos dispostos a servir o reino dos céus enquanto for preciso e necessário. Querida Santa Rosa, irmão Aldo, nós te agradecemos pela oportunidade nos concedida, e agora na presença dos senhores, assim para que possamos preparar, ou seja, realizar o trabalho de nossa igreja. Aqui estamos presentes os irmãos, irmãs, os obreiros, diáconos, diaconisas, os coristas, dê a eles sabedoria, entendimento, boas expressões para poder glorificar o reino dos céus e poder assim ser atendido pelos santos e anjos que se fazem presente nesta reunião. Sendo desta forma, declaramos assim iniciada esta reunião em teu santo e medite nome, meu querido irmão Aldo, em nome da Santa Rosa, em nome de Jesus, de Maria Santíssima, e também em nome de Deus, nosso Pai, e do seu divino Espírito Santo, para que a mesa seja realizada nas conformidades da vontade dos céus, e nós podemos aqui receber as virtudes preciosas e sairmos com os nossos espíritos, por conseguinte, saciados de sabedoria, de entendimento e de fé, e podermos trabalhar para o reino dos céus enquanto for preciso e necessário. Desde já, a nossa sincera e eterna gratidão, hoje e para todo sempre. Amém. Nós iremos cantar o corinho de número 1, Igreja Forte. Pois
Agora, irmãos, eu irei fazer a leitura de depoimento de fé. Irmãos, depoimento de fé nada mais é do que uma confirmação daquilo que Deus realiza na vida daqueles que creem e confiam, e daqueles que colocam Deus em primeiro lugar da sua vida. Porque, irmãos, nós vivemos em um mundo que não sabemos o que pode acontecer, mas precisamos ter a certeza de que Deus, Ele está presente na nossa vida. Mas de que forma? Através da nossa fé, através da nossa confiança, através do nosso crer e acreditar. Aqui nesse depoimento de fé, nossa irmã, a senhora Ana Barbosa Souza Luz, residente na cidade de Jaci, estado de São Paulo. Ela enviou um relato de bênção alcançada em favor de seu filho, o senhor Antônio Barbosa da Luz. Então, com 45 anos de idade, esse senhor, conduzindo seu veículo em um dia de abril de 2022, esse filho colidiu. Ou seja, ele cochilou o volante e perdeu o controle da direção e colidiu lateralmente com um caminhão. Gravemente ferido, deu entrada em um hospital em estado comatoso. Foi diagnosticado com fraturas graves no braço e na perna esquerdos, em duas costelas, além de perfurações em um dos pulmões. Permaneceu em tratamento intensivo por 3 meses e durante esse período contraiu pneumonia e hepatite tipo B. Necessitou de hemodiálise e também devido à paralisação renal e de tratamento para infecções hospitalar em decorrência de trombose na perna fraturada. Um médico o alertou sobre o risco de amputação daquele membro. A mãe, senhora Ana, e os demais familiares continuaram clamando aos céus em favor dele. Antônio, conhecedor do poder da Santa Voz e do Santo Irmão, também se apegou, ele, com muita fé, a esses santos. O clamor foi ouvido e atendido, pois a melhora gradual que ele apresentou possibilitou que recebesse alta hospitalar. Em setembro daquele ano, logo passou a caminhar sem apoio e, apesar de algumas sequelas, voltou a dirigir veículo, recuperação que os médicos consideraram um milagre dos céus na vida desse paciente. Por sua vez, a mãe senhora Ana reconhece que
A superação das consequências daquele acidente decorreu da manifestação do poder da misericórdia da Santa Rosa, do Santo Irmomaldo, em favor de seu filho. Bênção pela qual, em nome dela e de seus familiares, dirigiu ações de graças a esses benditos santos, extensivas à Virgem Maria Santíssima, a Jesus e a Deus, o Pai e Senhor. O segundo depoimento de fé aqui segue dizendo: o nosso irmão, o senhor Gaspar Martins Arruda, residente em Passos, estado de Minas Gerais, enviou um relato das bênçãos recebidas em favor de seu filho, Aldo William de Oliveira Arruda. Então, com 8 anos de idade, que bem disposto participa ativamente das atividades do coral apostólico na congregação instalada na localidade onde ele reside. Esse filho nasceu prematuro, a 8 meses de gestação, e ao nascer não reagiu com o choro habitual de um recém-nascido. Ele não conseguia ser alimentado como as demais crianças e precisou permanecer na UTI neonatal por 3 meses. Segundo os médicos, esse bebê não teria condições físicas para falar nem andar, além de apresentar outras dificuldades motoras. Um especialista sugeriu que ele fosse alimentado por meio de uma sonda instalada na barriga. No entanto, a mãe e a avó apostólica optaram por cuidar dele sem submetê-lo a esse sofrimento adicional. O tempo passou e durante a pandemia de coronavírus, esse menino ficou sem a mãe e sem a avó, pessoas que cuidavam dele. Restou-lhe apenas o pai, que também havia contraído a virose, mas que, graças à misericórdia divina, se restabeleceu e superadas as dificuldades iniciais e com o amparo celestial da bendita Mãe Virgem Maria Santíssima, da Santa Rosa e também do Santo Irmomaldo, o menino Aldo William desenvolveu-se normalmente, sem apresentar qualquer sinal de prognósticos médicos iniciais. Hoje é forte e saudável, conforme informou seu pai, o senhor Gaspar. O depoimento de fé prestado em janeiro de 2024 foi finalizado com ações de graças e louvores, direcionados aos benditos santos e ao poder celestial, em reconhecimento pela vida e saúde de seu filho, bem como pelo amparo concedido à família para que enfrentassem e vencessem todas aquelas adversidades apresentadas. Irmãos, aqui comprova o poder de nosso Deus, da Santa Rosa, de Jesus, o nosso Senhor, dos seus santos, dos apóstolos, profetas, porque, irmãos, no reino dos céus há muitos santos e muitos anjos à disposição de nosso Deus para cuidar de nós. Cuidar do povo que crê e confia em Deus, que acredita que Deus existe e que Deus possa, assim, então, ajudá-los a vencer os dias aqui na terra. Então, os depoimentos de fé, irmãos, são para confirmar que só basta crer e ter, por conseguinte, a paciência de esperar as bênçãos de Deus e que Deus possa ajudar-nos a cada dia. Agora, irmãos, nós iremos aqui, em continuidade, nós passamos para a parte da mensagem. Eu tenho 2 mensagens para hoje e amanhã nós temos uma mensagem especiais para o Dia dos Pais. Irmãos, precisamos tomar conhecimento dos ensinamentos que vêm até nós, trazidos pelos santos e anjos de nosso Deus e por aqueles que Deus escolhe para ser os mensageiros dele aqui na terra. E trazendo essas mensagens, elas nos ajudam a termos mais direcionamento, confiança, fé e certeza que o que nós colocarmos diante de Deus,
não tenho que se ficar preocupado, porque Deus, Ele cuida de nós. Aqui fala sobre a mensagem do batismo, a primeira mensagem. O batismo é ato sagrado para a regeneração e santificação da alma, isto é, ao se batizar, o fiel assume o compromisso de abandonar a prática do pecado e da desobediência, pois a desobediência teve a origem no príncipe das trevas, que perdeu toda a graça celestial por quebrar o voto de anjo de luz, e todos os filhos de Deus que são fiéis e obedientes têm diante de si um futuro brilhante. A felicidade nesta vida e a felicidade eterna, para que essa promessa se cumpra, é necessário perseverar-se na regeneração e alcançada diante de Deus e diante dos seus santos e anjos dos céus. Caminho aqueles que vivam no erro, nos vícios e no pecado devem manter-se firme na nova vida com Deus, sem retroceder. Sejam leais e fiéis os que nascem, ou os que nasceram e foram consagrados na igreja apostólica, devem conservar a unção recebida desde o nascimento. Não pequem, não desobedeçam a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo, mas sejam obedientes, fujam do mundanismos, das vaidades, das modas inconvenientes aos filhos de Deus, das más companhias e também das ilusões, dos falsos relacionamentos e do escândalo. O escândalo é causa de erro e pecado. É uma atitude vergonhosa, leviana e indecente, que pode trazer sérias consequências para a vida do fiel, sua família e até para a igreja. Por isso, todos os apostólicos devem estar atentos e vigilantes. Aceitem o batismo desta igreja com amor, com fé, santidade e pureza no coração, e recebam, por conseguinte, no como uma grande graça de Deus para a alma e para a salvação. Façam seu voto confiando em si mesmos, com a firme decisão de permanecerem fiéis até o fim da vida, sem jamais virar as costas para Jesus, para Santa Avó Rosa e para o nosso querido Santo Primaz Irmão Aldo, que entregaram suas vidas para garantir a nossa salvação. Mostramos a importância e o valor do batismo para a vida espiritual, bem como a responsabilidade que ele exige dos verdadeiros apostólicos e filhos de Deus. Esperamos contar com o amor e a obediência de todos os que aceitam nossa fé, nossa doutrina e disciplina, como regra de boa conduta em seu viver. Sejam muito felizes e sejam também abençoados. Irmãos, aqui está nos dizendo que o batismo é necessário na nossa vida, porque quando nós decidimos servir a Deus, o que nós fazemos? Nós fazemos um voto para Deus, e esse voto ele não pode ser, por conseguinte, durante o tempo quebrado, porque se deixar de cumprir o que prometemos, a unção que recebemos naquele dia, ela vai se extinguir, e ficaremos desprotegidos, ficaremos através da desobediência separados de Deus, e Deus não pode mais ter ligação conosco. E em muitos casos, as pessoas sofrem por não ter essa sabedoria, que ao fazer um compromisso precisa pensar, eu vou fazer um voto aqui diante desse altar, mas esse voto tem que permanecer enquanto eu viver aqui, e depois que eu deixar de viver nesse corpo, ele servir para o reino dos céus. Não posso pensar em fazer um compromisso e daqui a longos meses ou ano perder, porque daí não vai adiantar nada. Eu fiz um voto e acabei retrocedendo o que eu prometi. Mas aos que forem se batizarem,
Faça uma meta na sua vida. Deixar do mundo pecador. Deixar do pecado é não participar das coisas que os outros participam e que são reprovadas por Deus. E que pela doutrina de Cristo, pelo ensinamento de nossa doutrina, pela a disciplina que temos, Deus não vai amparar ninguém que esteja desobedecendo ou fugindo das regras disciplinares da igreja. Ah, mas eu vou fazer tal coisa aqui que ninguém está vendo. O nosso Pai vê. Por conseguinte, Jesus disse: não foi vós que escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós, para que vós venha e permaneça, e ao permanecer vos darás frutos. Então, quando aquele quer seguir a Deus, ele vem e faz a vontade de Deus. E quando a outra pessoa que não tem nada com Deus olha para ele e fala: poxa vida, mas você mudou, hein? Está diferente. Seu modo de tratar os outros, seu modo de fazer as coisas, seu modo de participar das coisas, nada é o voto que fez perante Deus. Agora, irmãos, esse voto ele precisa permanecer. E quando ele permanece, a pessoa cresce em santidade, em pureza e em verdade. Ele pode adquirir de Deus a paz, o consolo e ter também os benefícios benéficos da sua vida: saúde, paz e alegria. E quando deixa de obedecer e desobedecem, às vezes passa por momentos difíceis na vida, mas fala assim: Deus cobra. Não, Deus não cobrou, Deus deixou que ele faça o que bem entende. E quando se vai fazer aquilo que bem pensa, não dá certo, dá tudo errado, porque o verdadeiro amor está em Deus, e na terra às vezes não existe amor em muitos corações. Então o voto que nós fizemos para Deus, ele tem um significado muito valoroso, aos que vai se batizar e aos que já são batizados. Renovem seus votos de batismo, mesmo que já batizaram há tantos anos, mas no dia do batismo, ao participarem do batismo, ao assistirem ao batismo dos outros, renove seu voto também a Jesus, a Santa Rosa. Peça unção, peça sabedoria, que Deus ali também vai te renovar de novo. Faça uma reconciliação, faça por conseguinte ali uma petição a Deus, para que Deus então te renove teus ânimos. Às vezes está desanimado com o trabalho da igreja, está desanimado para vir na reunião. Olha que é o inimigo querendo tirar você da presença de Deus. Qualquer coisinha está te esmorecendo. Não, peça a Santa Rosa: vó, me tira esse mal-estar, esse pensamento, e eu vou para a igreja, trabalhar para o reino dos céus. Nós temos aqui a celebração da Assunção da bendita Mãe Maria Santíssima. A bendita Virgem Maria Santíssima foi elevada aos céus em corpo e alma, sem passar pela morte corporal. Lá na glória celeste, reina ao lado de seu amado Filho Jesus, como Mãe e Rainha gloriosa, para toda a eternidade. Ela cumpre o sagrado ministério de Mãe de Deus e Mãe dos filhos de Deus. Ao término de sua vida terrena, Jesus enviou os seus santos e anjos para levarem sua mãe aos céus, ao reino celestial, onde ela passou a desfrutar de uma glória inefável. Atualmente, junto a Santa Rosa, Maria Santíssima continua a lutar pela salvação de almas e trabalha incansavelmente para manter viva a fé em Deus e em Jesus nos corações dos humildes e sinceros. Ambos protegem e guardam todos aqueles que amam a Jesus, obedecem aos seus preciosos ensinamentos e seguem com amor e fé a Igreja Apostólica, esforçando-se para viver com santidade e dedicação ao bem, à justiça divina. Jesus sempre honrou sua mãe santíssima, pois por meio dela pôde vir ao mundo para cumprir seu ministério e realizar o plano de salvação, preparado por Deus Pai e pelo Divino Espírito Santo. Assim, é justo que,
como filho amoroso e obediente, tenha concedido a ela uma graça de subir aos céus sem passar pela morte, honrando-a com a glória de reinar ao seu lado eternamente. Compreendemos, queridos irmãos, que Jesus ascendeu aos céus em corpo e espírito pelo próprio e imenso poder, razão pela qual essa elevação é chamada de ascensão do Senhor. Por sua vez, o corpo de Maria Santíssima foi levado pelos anjos nos céus, sendo essa elevação conhecida como a Assunção de Nossa Senhora. Pedimos a todos os apostólicos que no dia 15 de agosto celebrem com amor e reverência a Assunção de Maria Santíssima, louvando-a por sua gloriosa entrada nos céus e pelo ministério sagrado que cumpriu na terra como escolhida para ser a mãe do nosso Senhor Jesus. Desejamos todos os reconhecimentos e agradecidos por tudo que ela realiza por nós e por nossa amada igreja. E aqui então finaliza o nosso conselho dizendo: honra e glória seja dada à nossa Mãe Virgem Maria Santíssima e a Jesus o nosso Senhor, e também seja dada a Santa Rosa, ao Santo Irmão Aldo, por ter também fazido parte desse precioso, por conseguinte, poder que emana de nosso Deus. E hoje nós podemos contar com a presença da Virgem Maria, da Santa Rosa, de Jesus, de Deus o nosso Pai, através do irmão Aldo, que nos ensina como viver e vencer as lutas de cada dia. Irmãos, o reino dos céus, ele está aqui nesta igreja apostólica. Como Jesus afirmou, o reino dos céus é chegado a vós. Mas vós quem? Vós aqueles que deixam de viver uma vida de qualquer maneira para pertencer às regras de Deus. E nesta igreja apostólica é bom lembrar, irmãos, que não são obrigados, não, a frequentar reuniões, a participar dos trabalhos da igreja, não, Deus não obriga ninguém aqui a ficar. Mas Ele faz um convite a mim, aos irmãos, a quem quer que seja, da seguinte forma: que no momento de lutas, no momento de dificuldade, qual é a pessoa aqui na face da terra que pode te aliviar a sua dor? Eu digo que não há. A medicina não alivia muito a dor de alguns, não. Mas o nosso querido Jesus, a Virgem Maria, a Santa Rosa, o Santo Irmão Aldo, estes sim, aqui está a prova de 2 depoimentos de fé. Quando eu coloquei minha fé em ação e decidi ficar aqui, e decidi aqui confiar, tudo se foi possível ser realizado. Então muitos podem pensar: mas eu estou há tantos anos na igreja, participo das reuniões, faço as minhas orações, e, enfim, eu não consegui ainda meu objetivo. Então faça uma confissão diante de Deus, faça uma reavaliação no seu modo de vida, no seu modo de ser, no seu modo de falar, no seu modo de proceder, no seu modo de negociar, no seu modo de andar, nos seus gestos, nas suas palavras. Quando for conversar, converse coisas certas, seguras. Não fica ouvindo balelas, não fica ouvindo conversas que não têm virtudes. Às vezes as pessoas ficam ouvindo coisas que não têm virtude, e aquilo vai te influenciando a sua mente e atrapalha você na sua oração. Quando você ora, aquilo está vazio, não chega no reino dos céus. E a oração, ela precisa chegar no reino dos céus.
Mas se tiver com a cabeça pensando em outras coisas, como que vai ligar o seu pensamento definitivo ao reino dos céus? Há um atrapalho. E quando isso acontece, tais coisas no meu viver ou no seu viver não pode ser realizado, porque algo ainda está interferindo na comunhão com o reino dos céus. Algo ainda está deixando você ligar o seu pensamento com Deus. Quando vemos para a igreja, esquecemos tudo que ficou para trás. Tudo que ficou lá, deixa para que a hora que voltar lá, vai ser atendido. Mas não traga para a reunião pensamentos e preocupações, e porque eu vou na igreja e tal coisa vai ficar assim, ou... Não, irmãos, aqui é o momento de nós deixarmos tudo lá, e depois que voltar aí, fazer as nossas conferências, fazer aquilo que se precisa ser feito. Mas primeiro, ao estarmos diante de Deus, é apresentar a Ele o nosso amor sincero, a nossa oração verdadeira, para que ela seja ligada ao reino dos céus. E quando ela assim for, as bênçãos é imediatas. E aqui nós vemos que o irmão pediu com muita fé e confiou com toda certeza no poder da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Maldo, e ele pôde então passar por um processo de atendimento e recuperação, a qual ele glorifica todo o reino dos céus por esta bênção. A Igreja Apostólica é para isso, e o nosso primaz aqui, ele ficou por alguns anos recebendo de Deus, o nosso Pai, todo o poder e toda a graça santificadora e redentora para poder assim nos ensinar, nos orientar, nos mostrar, pedir para nós. Façam desta forma que a Santa Avó Rosa agrada com seu modo. Faça desse jeito que o nosso Deus, ele agrada com esse modelo. Não fique copiando, não fique ouvindo modelagem de pessoas que não têm virtudes com Deus, porque isso vai atrapalhar a sua fé, vai atrapalhar o seu ministério, vai atrapalhar a sua frequência nas reuniões, vai te esmorecer de uma certa maneira, que Deus não pode te levantar, a não ser que você se regenere e você peça com muita fé, com muito amor, para poder recuperar aquilo que perde de nosso Deus. Por isso que o hino do nosso coral diz: a dívida de amor. Nós somos devedores de amor para com Deus. Sim, às vezes nós podíamos ter mais amor pela obra de Deus, e às vezes nós deixamos de ter. Envolvemos com coisas supérfluas da vida, que poderia deixar para o outro dia, e a igreja vai ficando hoje, ficando amanhã, ficando depois, para um momento que quando eu puder vir, aí então vou apresentar o meu trabalho a Deus. Isso é injustiça que praticamos, e nós não podemos ser injustos, nós precisamos ser verdadeiros. Aonde quer que Jesus me enviar, irei com muito gozo, muitas almas saciar. Quando vocês cantam, o reino dos céus se aproxima e canta também. Quando alguém está com um problema na vida, ele vai ligar um rádio para ter uma distração na sua mente, porque é isso que as pessoas fazem. Eu vou procurar algo para me distrair. Então ele se depara com a voz da verdade, a voz soando no mundo, a voz da Santa Avó Rosa, a voz de Jesus, a voz do irmão Aldo. Através de quem? Através do ministério da Igreja Apostólica, através do membro, quando ouve as mensagens, guarda e pratica, através do corista que canta com amor e verdadeiro. Ao eu ouvir o irmão cantando, eu falo: puxa vida, essa mensagem é do reino dos céus. Por isso que quando nós ouvimos alguém que canta com muita certeza, com muita firmeza, aquele hino fica gravado em nosso coração, na nossa mente, e nós sempre estamos lembrando daquela pessoa. Nossa, mas aquele irmão fez um solo tão bonito, aquela irmã cantou um hino tão lindo, porque ela cantou com amor e as virtudes de Deus estavam ali. Então quando alguém ouve isso, ele fala: que igreja verdadeira, eu vou para aquela igreja.
Mas nós não podemos apresentar o nosso trabalho de qualquer maneira, não. De qualquer jeito, chegar correndo e se apresentar e não. Entra na porta da igreja, se vai participar do coral, faça a sua oração. Eu vim aqui para apresentar os hinos para o reino dos céus. Me ajude a ter sabedoria, entendimento, fé, coragem. Me dê uma voz boa para representar os santos e anjos do reino dos céus. E pede ao rei Davi, pede a Santa Rosa, ao irmão Aldo, e eles vão dar de sabedoria e entendimento. Então aí faz um trabalho perfeito e Deus agrada com o seu modo. E quando você honra a Deus, Ele te dá tudo o que é de bom. Por isso que fala, honra teu pai e tua mãe, e te prolongarei os teus dias aqui na terra. Então você terá muitos anos de vida, porque você está trabalhando perfeitamente e ajudando a alimentar muitos corações. Irmãos, creio nas palavras do santo irmão Aldo, creia nos ensinamentos da igreja apostólica, porque é vinda dos céus. Jesus mesmo diz e afirma, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Por que a verdade liberta? Porque quando alguém quer um destino, ele precisa de uma informação certa. E quando alguém lhe informa o caminho certo, você fala, nossa, estava tão pertinho, eu não sabia. Mas por que não sabia? Porque ninguém te informou. Então você foi certo. Agora, quando alguém te ensina caminho diferente, você procura e não acha, ainda vai falar, fulano ensinou errado. Aqui na igreja apostólica o caminho é o reino dos céus e aqui é ensinado certo. Caminho sem curva, caminho reto. Se alguém sair fora, é por livre e espontânea vontade, mas que pela vontade do reino dos céus e dos seus santos, jamais. O irmão Aldo, 44 anos, direcionou essa igreja no caminho reto. Aí ele diz, a igreja está preparada. Por quê? Porque eu não vou ficar aqui toda a vida com vocês, mas vocês vão ficar com todos os conhecimentos, com todos os ensinamentos, com todas as diretrizes, e se for fiéis nesses ensinamentos, você terá paz, consolo, alegria e felicidade. Por quê? Vai chegar o tempo que muitos vão ter que viver pela fé. Ou seja, quem é que vai pedir para o irmão Aldo a sua bênção pessoalmente? Não vai. Então tem que pedir pela fé e crer e confiar. Como esse irmão, como essa irmã, que depositaram a sua fé e confiança no irmão Aldo e alcançaram os seus objetivos. Irmãos, que a Santa Rosa, o santo irmão Aldo, os santos e anjos, profetas e apóstolos possam estar sempre perto de cada um de nós, para nos ajudarmos a sermos vencedores e sempre lutando pela bondade, pelo amor, pela honestidade e também fazer com que o nosso Deus possa encontrar facilidade em cada coração de poder ajudar a todos ser vitoriosos. Amém. Eu agradeço a presença dos irmãos, dos obreiros, diáconos, diaconisas, colegas de ministério, se houver. Se alguém nos visita, sua presença em nosso meio é importante. Participe mais vezes, esteja presente em nossas reuniões. E aos irmãos que apresentaram os seus hinos do canal, meu muito obrigado, em nome da Santa Rosa. Continuem sempre assim, fazendo com amor e dedicação, que terão a recompensa dos céus. A todos o meu agradecimento.
Muito bem. Em nome de Deus, o nosso Pai, de Jesus, de Maria Santíssima, da Santa Rosa e do irmão Aldo, meu agradecimento a todos, grato pela sua presença, pela sua reverência, seu silêncio, que os santos de Deus e o irmão Aldo com a Santa Rosa possam abençoar a todos. Chegamos ao término desta reunião e eu convido os irmãos que puderem, por gentileza, se colocarem em pé. Nós iremos fazer a nossa oração. Pedir a Deus que Ele nos conceda paz, sabedoria, entendimento, ânimo, coragem e fé para podermos suportar tudo aquilo que for apresentado para o nosso viver. Luta nós vamos ter, mas eles estão aqui presentes para nos ajudar a ser vencedores. Vamos orar. Glorioso Pai, nosso Deus Todo-Poderoso, ao seu Divino Espírito Santo, nossa gratidão à presença de Jesus, nosso Senhor, seu Filho amado, nossa gratidão a esse grande Mestre. A nossa Mãe Virgem Maria Santíssima, toda honra, glória e louvor, adoração santa, gloriosa dos céus. Nós, seus filhos, te adoramos e te glorificamos pela oportunidade gloriosa que a Senhora nos concedeu, porque a sua parte a Senhora realizou aqui na terra e hoje está no reino dos céus, lutando pela obra de Jesus, pela obra do reino de nosso Pai. Aqui estás, por conseguinte, os teus filhos que vieram neste recinto abençoado, casa de oração, tabernáculo santo, santuário de Deus, onde Deus pode estar presente com seus santos e anjos nos abençoando, nos dando a paz, o consolo, o alívio, ajudando-nos a sermos vencedores. Querida Santa Rosa, nosso Consolador, formada por Jesus e preparada por Ele, e hoje na glória celestial, nos ajudando também a sermos vencedores. Vó querida, a sua presença no nosso viver dia a dia é importante, por isso nós pedimos à Senhora que nos ajude a sermos assim sempre compreensivos e podermos ter na nossa mente a fé, a esperança e podermos ter assim a consciência de que aqui é o caminho verdadeiro para encontrar com a Senhora, junto com a presença do nosso querido Santo Primaz, o irmão Aldo, o pastor escolhido por Jesus e formado nesta igreja pela Senhora, por Jesus, por Maria Santíssima, por a vontade de Deus. E hoje esse profeta está no reino dos céus. Querido irmão Aldo, a sua presença em nosso viver é importante, pois sem o Senhor nós não podemos fazer nada, e sempre que vamos fazer alguma coisa pedimos a sua ajuda, a sua presença. Até para realizar os trabalhos de nossa igreja precisamos do Senhor, pois o Senhor é todo poderoso e sábio e por conseguinte direcionador de cada alma ao reino dos céus. O irmão Aldo recebe as nossas orações, os nossos pedidos, os pedidos dos seus filhos, dos nossos irmãos que aqui estão presentes, os jovens, as crianças, os irmãos de mais idade, os obreiros de diaconisa, por conseguinte os membros. Se há alguém que nos visita pela sua presença, ajude-os a compreender e entender que este caminho é o caminho do reino dos céus. Os que nos acompanham via internet e estão assim conectados nas reuniões de nossa igreja, quer esta daqui ou em outro lugar, aos ouvintes dos programas milagrosos que acompanham as nossas emissoras que transmitem o programa, possam assim também ser sábios e inteligentes, poder assim receber as bênçãos do Senhor Deus, da Santa Rosa e de Jesus. Aqui o irmão Aldo e Santa Rosa, os pedidos de orações depositados aqui nesta caixinha, que estão por conseguinte nesse altar. São nomes dos seus filhos aqui presentes ou não, mas pessoas que entendem que este caminho é verdadeiro e que a bênção da Senhora está aqui para o viver de cada um que queira ser beneficiado da graça de nosso Pai. Possa eles receber onde quer que eles estejam, no trabalho, onde quer que eles residam ou moram, a tua bênção e a tua proteção. Ajude-os a ser vencedores, ajude a ter ânimo forte, coragem para se reerguer e viver, por conseguinte, para a vontade de Deus. E também ajude a toda a tua igreja, quer aqui nesse país ou em outros lugares distantes. Abençoe a todos, dando-se sabedoria, entendimento, fé e coragem, para que não se esmoreçam com nada, mas tenham assim sempre a virtude divina de Deus, de poder ser fortes e vencedores. E a cada dia que passar, poder assim ter a recompensa celeste, que é a proteção e o amparo de Jesus, de Maria Santíssima, da Senhora Santa Rosa e do irmão Aldo.
Prezados irmãos, as suas presenças aqui nesta reunião é importante. Fica o convite a todos para o dia de amanhã estarmos aqui reunidos e juntos glorificar o nome de Deus Pai, de Jesus e do irmão Aldo, de todos os santos e anjos. Como é o dia dos pais, parabenizar a todos os pais e poderem assim receber as unções preciosas de nosso Deus. Ao se retirarem daqui para os seus lares, que a Santa Rosa e o irmão Aldo acompanhe-os, livre na sua jornada, dê uma boa noite de repouso e um novo dia, sendo da vontade deles. Retornem-se aqui novamente, irmãos, para agradecer e louvar a nosso Pai Celestial, a Jesus e também a todo o poder celestial. Desde já, a nossa sincera e eterna gratidão por tudo que nós aqui ouvimos e aprendemos do reino de nosso Deus. Amém. Paz do Senhor para todos e até amanhã.